Olá, você não quer madeira leve ou metálica leve na sua obra ou, pelo pessoal que gosta de falar inglês, as desvantagens ser contornadas em light wood frame, light steel frame, ok? Então vamos lá. Termo, se for falar em português, é madeira leve, metálica leve, mas primeiro definições. O que que é? Então vamos lá, do mínimo de estrutura simplificado. Madeira leve é o termo para estruturas com peças leves de madeira com espessor inferior a 5 centímetros, onde a obra é suportada por centenas ou até milhares de elementos pequenos, próximos, que podem ser transportados, instalados e fixados manualmente por uma única pessoa e funcionam como uma parede estrutural. Por existirem milhares de ligações, elas são em grande maioria rotuladas. Metálica leve, continuando, né, é um similar à madeira leve, mas com perfis metálicos leves. A parte mais importante do light steel framing é que é leve, ou seja, a montagem pode ser feita totalmente manual, com perfis leves, tão leves que até mesmo a solda é inviável, pois eletrodos comuns furariam a chapa leve e por ser fino e não utilizar solda, é padrão ser galvanizado. O padrão do primeiro mundo é combinação de perfis a cada 405 ou 110 milímetros, cobertos por chapas OSB em ambos os lados. Você colocar perfis verticais para deixar mais claro, mas para quem não sabe a base dele, mas com chapas OSB em ambos os lados que impede flambagem no eixo fraco da parede. Então, existem vários mini pilares, né? Que são instalados a cada 405 ou 610 milímetros, que é a largura da chapa USB, e multiplicada por 6 ou por 4, tá? E esses perfis, entre eles, por fora, tem chapas USB ou similar, né? Pode ser outros tipos de chapa, né? Pode ser gesso como um todo, né? Mas chapas que impedem o perfil flambar no eixo fraco dele. Sendo um sistema leve, ele é combinado a lajes ou decks leves de madeira e é buscado minimizar peso da estrutura para gerar uma economia na fundação e na estrutura e na obra como um todo, ok? Por possuir perfis com peso e área pequena, por serem leves, não é adequado a cargas pesadas, tipo suportar laje de concreto ou no segundo pavimento levantar alvenaria ou coisa do tipo. Afinal, pesado é o oposto de leve. Sendo um sistema leve, o peso não é suficiente para resistir cargas de vento, necessitando ancoragem da fundação. Então perceba que a palavra mais importante é o leve, ou em inglês o light. Tá? Se alguém for falar, tipo, o perfil, eu quero falar em inglês ainda, essa é a palavra mais importante, light. Tá? Até o steel wood frame poderia ser ignorado, mas o light é essencial. O crítico desse perfil, a parte mais importante de todas as vantagens dele, tá? É que ele é leve, ok? E é a parte que é ignorada por pessoal que quer falar inglês gourmet. Mas vamos lá. Se você aceitar as objeções, ok? Se você aceitar as objeções e adequar a obra ao sistema, pode utilizar, sendo possível alta qualidade e velocidade nesse sistema, se aceita o custo adicional e complexidades dele, ok? Então é um sistema totalmente diferente do que a gente tem no mercado brasileiro. Então ele tem que ser trabalhado, tem que ser imaginado, pensado de uma maneira bem diferente do que a gente trabalha obras usuais no mercado brasileiro. O objetivo aqui é demonstrar desvantagens, porque é só jogar na barrinha do Google, do YouTube ou qualquer coisa, vídeo de pessoas falando que o sistema é perfeito, não tem nenhuma desvantagem, que é muito melhor porque é americano, porque dá para falar inglês como um todo, tá cheio. Mas um engenheiro que quer entregar realmente qualidade tem que saber as desvantagens, senão ela vai esconder elas embaixo do tapete e não faz com que elas deixem de existir, ok? E fanático por sistema tá cheio por aí, tá? O crítico entender os problemas e se utilizar, não esquecer deles. Essa série vai abordar outros tipos de paredes, não é ataque ao seu steel framing e não é porque eu sou contra o light steel framer fã clube que eu torço pro tijolo ecológico fã clube ou pro bloco modular fã clube ou pro ICF fã clube ou qualquer outro fã clube. Eu não tenho fã clube de sistema, eu não torço para sistema nenhum. É o que eu torço e o que eu busco é buscar economia e qualidade para os meus clientes, ok? Esse é meu time, né? O meu time é quem paga as minhas contas, é quem eu torço, é quem eu busco entregar qualidade, ok? E se limitar a um sistema não é uma maneira que vai entregar qualidade e esconder desvantagem também não é. Então vamos lá. Motivo número 1 é que você não precisa ou você não quer algo leve.
A parte mais crítica do sistema é ser leve. Quem falar inglês e esquecer o light, está jogando fora essa característica. As vantagens da obra ser leve são: pode, mas nem sempre vai, pode gerar economia na fundação, permite comprar de fornecedores de outras regiões com menor custo de frete. Afinal, sendo perfis leves, que é extremamente importante ser leve, se gerando uma obra leve, eu vou repetir isso aqui 150 vezes até você ficar com raiva de quem fala steel frame, ok? Mas a questão é, você pode comprar de um fornecedor a 500 km, 1000 km de distância e o frete ainda vai ser barato porque a estrutura é leve. Permite construir paredes de vedação direto sobre um piso, direto sobre uma laje, porque é leve. Permite vãos maiores em lajes, com menor aumento de custo, porque é leve. Pode, nem sempre vai, mas pode permitir construir mais um andar em uma obra existente. Então, por que uma obra existente muitas vezes não é possível construir mais um andar de alvenaria, uma obra já disse um todo, mas muitas vezes é possível construir mais um andar se for de metálica leve ou de madeira leve, porque o sistema é, repitam comigo, leve, ok? Quem trabalha com esse sistema, quem é fã do sistema e não tatuou leve na cara ainda, na testa ainda, não confie, tá? Mas vamos lá. Ser leve nem sempre é uma vantagem, isso é uma questão crítica. Paredes leves são mais fáceis de serem arrombadas. Estruturas leves, sem ancoragem adequada, podem ser levantadas com o vento. E isso é uma coisa que, por mais que o Brasil não tenha tanto, né, comparado com a Flórida, coisa do tipo, ainda tem ventos fortes, e um vento forte batendo de uma estrutura leve pode levantar ela. Okay? Imagina um copo de água vazio, um copo de água cheia, os dois descartáveis, liga o vento, qual sai voando? Pois é. E estruturas pesadas resistem melhor forças laterais, como um todo. É claro, você não vai trabalhar com a contenção de metálica leve, pelo amor de Deus, mas tecnicamente tem uma outra vantagem. E uma obra leve não tem tanta massa térmica, ok? Ah, e faltou uma questão que para o Brasil pouco importa, né? Mas estruturas leves resistem muito bem terremotos. Quando que você viu um terremoto de escala 7 ou mais, de escala Richter, né? 7 ou mais no Brasil? Não é uma coisa que tem que se preocupar com isso. Ah, mas tem terremoto na escala 5, só que escala é logarítmica, tá? Então, tipo, 6 é 10 vezes o 5, 7 é 10 vezes o 6, entendeu? Então, se você tem uma estrutura leve, é muito mais eficiente para terremoto. Mas tem terremoto? Pois é. Tá? Tecnicamente, você tipo dizer que estrutura leve é melhor para se proteger do abominável homem das neves, né? Do pé grande, tipo, enquanto a alvenaria é melhor contra mula sem cabeça, por exemplo. Mas tipo, não é uma coisa real, então não importa. Tá? Pra gente, terremoto é uma mitologia, basicamente. Quem mora no Brasil, terremoto é mitologia. Tá? Mas vamos lá. Motivo número 2, o seu pai não está sendo enforcado. Ok? Então, se você precisa tirar o pai da forca, é uma questão especial. Porque, tecnicamente falando, montar paredes e telhado de estrutura leve é mais rápido que levantar alvenaria e concretar lajes. Aqui vem um marketing falso. Se você ouvir essa frase, corre que alguém está querendo te lograr. Que é, construa sua casa em uma semana. Fuja disso, não é verdade. Okay? O que acontece na prática desses casos é que você tem a obra vai da fundação toda pronta, ok? A obra com paredes e telhado em uma semana, sem água, sem luz, sem revestimento nenhum, só a casa bruta. Então, se você for falar, o meu principal objetivo de vida é que do momento que a fundação da obra está pronta até a obra, o volumétrico da casa está pronto ser extremamente rápido, esse é o principal objetivo de vida, beleza, vai com sistema metálica leve, madeira leve, ou um pré-moldado, coisa do tipo, que você vai ter muita velocidade nessa parte. Só que a questão é o tempo gasto em outras questões como planejamento, projeto, legalização, preparação do canteiro, terraplanagem e fundação é o mesmo. E depois de levantar as paredes, a obra não está pronta. O tempo para esquadrias, instalações, acabamento
e cobertura como um todo, cobertura ficaria junto tecnicamente, mas e acabamento também é similar, ok? Então não é que a obra é levantada em uma semana, a casa é levantada em uma semana. Tá? Não tem sistema nenhum que constrói casa em uma semana. Ok? Tem sistema que constrói a parede e o telhado em uma semana, beleza? Tá? Mas só parede e telhado até uma barraca tem. Então, tecnicamente, não é o que a gente está buscando. Ok? Quando a gente fala de uma casa, a gente está falando que tem instalação elétrica, tem instalação hidráulica, tem instalação a gás, tem revestimento de paredes, tem revestimento de telhado, tem o fundo do telhado, né, forro, tem revestimento de piso, tem muitas outras coisas, tem porta, tem janela como um todo. Não é o volume, tá? Porque o volume é rápido de construir, mas na prática a gente está falando de uma economia de tempo de 5 a 10%, com uma equipe muito boa e cronograma bem planejado, na verdade, cronograma bem planejado, talvez chegando a 15%. Mas se você não tem urgência, não é grande vantagem. Que é aquela questão, se você tem urgência mesmo, é só colocar 10 pedreiros para construir uma casa. Técnica, ou 10, ao invés de 4 colocar 10, já tinha 10, uma casa muito grande, coloca 20, coloca 30. Você ganha velocidade aqui. Se você não tem urgência, não é grande vantagem. Motivo 3, você não quer múltiplas equipes na obra. E que é aquele problema, quando você tem múltiplas equipes, qualquer problema que dá é culpa da outra equipe. Não importa qual das duas. E se você tem uma obra de alvenaria e concreto, a fundação, a parede, as lajes, tudo é feito pela mesma equipe. Em cidades ou obras pequenas, muitas vezes o mesmo pedreiro que faz a fundação, faz o piso, faz as paredes, faz a laje, faz o telhado, faz instalação hidráulica, muitas vezes faz instalação elétrica, faz revestimentos, tudo o mesmo pedreiro. Em obras de grande porte isso não acontece, em cidades de grande porte também é mais raro, mas tecnicamente tem isso como um todo. Só que em sistemas leves é preciso uma equipe para a fundação e outra equipe com equipamentos, treinamento e experiência totalmente diferente para a construção bruta da obra, ok? Uma equipe que monta metálica leve, que monta madeira leve, dificilmente executa a fundação, dificilmente assenta porcelanato, ok? Então são equipes diferentes, ideias diferentes, ok? Próxima questão é, você quer uma casa com conforto térmico passivo, ok? Eu não estou falando aqui de usar ar-condicionado, estou falando de conforto térmico passivo. Conforto térmico passivo é, se cair a luz, a casa ainda tem um bom conforto térmico, ok? E existem duas estratégias de garantir conforto térmico. O isolamento, que é impedir fluxo de calor com parede, esquadrias, telhado e piso vedados, ok? Quanto maior a vedação, menor o custo com climatização. Então, é impedir o calor de entrar na casa, impedir o calor de sair da casa, se fosse um inverno, mas a ideia é impedir fluxo de calor. E daí o calor pode entrar pelo piso, pode entrar pelas paredes, pode entrar pelas portas, pelas janelas, pode entrar pelo telhado. Geralmente entra mais por baixo, mas a questão também sai mais por cima, então a gente tem que se preocupar igualmente. Essa que é a primeira questão. Só que tem um segundo método chamado com massa termal, que é o quê? Ter uma casa com volume de material grande o suficiente, de maneira que ela conserve o frio da noite durante o dia e conserve o calor do dia durante a noite por ter um grande volume de material, ok? E dentro da questão, é perfeitamente possível combinar ambos em um sistema só. Não tem nada que diz, você vai trabalhar com isolamento ou com massa termal, escolha um dos dois. Não. Só que sistemas leves, lembra que eles são leves, já fazia quase 2 minutos que eu não falava leve, então eu voltei a falar, tem baixa massa termal, porque são leves, e focam exclusivamente no fator R, no isolamento, né? No valor, se é valor R tecnicamente, né? Valor R e isolamento, ok? E dentro da questão, tá, mas se é isolar, é bem fácil, eu só vou isolar, correto? Só que para você ter um conforto térmico passivo sem precisar ligar ar-condicionado, você precisa beirais, varandas, isolamento de todo o perímetro, inclusive no telhado, no piso, estanqueidade, ventilação cruzada, um arquitetônico bem planejado para isso, combinado a uma alta qualidade de isolamento, ok? Enquanto que em um sistema pesado, eu tenho massa termal naturalmente. Então, mesmo que eu faça uma casa, tipo, sabe, tijolo maciço ou uma alvenaria espessa de qualquer maneira, ela vai conseguir uma boa massa termal, então ela já vai ter conforto térmico passivo.
É suficiente para as regiões mais quentes do Brasil? Dificilmente. É suficiente para uma casa em uma região quente, muito próximo a outras casas, uma região muito densa já, com asfalto torto e direito, que foi feito sem beiral, sem nada? Dificilmente. Mas a questão é muito acima do que conseguiria só com um sistema leve. Então a gente tem esse meme aqui, né, dos super-heróis falando, né, olha o que eles precisam para simular uma fração do nosso poder. Pois é, olha o que eles precisam num sistema de madeira leve, metálica leve, para simular uma fração do conforto acústico. Tá? Continuando então, você quer uma casa com baixo custo de manutenção, baixo custo de manutenção ou baixa manutenção como um todo, né? Baixa manutenção. Tá? Qual que é o problema aqui? Para garantir conforto e economia da obra, é essencial um isolamento completo e qualquer falha de isolamento, qualquer fresta que tem no telhado, em uma janela, em uma porta, tem que ser vedada. Ok? Então, se ocorrer uma fresta, uma ventania muito forte, gerou uma fresta, ela tem que ser vedada, porque senão ali já vai ser um gasto pesado de ar-condicionado a mais. Você tem que também impedir qualquer infiltração de água. Mesmo infiltração leve é prejudicial e pode causar problemas graves na obra. Você deixa uma infiltração numa alvenaria acontecer, ok, é feio, fica uma coisa estranha, pode soltar ali um revestimento. Se deixa uma infiltração ocorrer em madeira leve, pode realmente deteriorar, pode estragar, pode apodrecer a madeira, pode inchar como um todo, estragou totalmente a obra. Você tem que impedir pestes de dentro das paredes. Qualquer fresta que aparece, qualquer parede, qualquer ligação com a fundação ali, tem que impedir muito bem, porque senão pode entrar um rato, pode entrar cupim, pode entrar formiga, pode entrar qualquer coisa para morar dentro dos vazios da parede. Próximo, você tem que aplicar proteções na estrutura. Né? Madeira é mais isso, né? Que você tem que passar um verniz, alguma coisa para evitar a degradação da madeira ou também evitar uma corrosão do aço. Tá? E a longo prazo, claro, não é uma questão de 5, 10 anos, mas a longo prazo você sabe que vai ter que ser substituído as placas de fechamento da obra. Geralmente em menos de 50 anos, quase toda casa nesse sistema vai precisar. Então, se o objetivo é baixo custo de manutenção, sistemas com materiais inertes são o ideal. Ok? Próximo, você tentou economizar em isolamento termoacústico. A capacidade termoacústica de uma parede leve sozinha é horrível. Tem gente que fala, porque o isolamento térmico, isolamento acústico de sistema leve e falado em inglês é muito melhor. E a questão é, quando você coloca uma lã de rocha, uma espuma ou algum outro isolante, beleza, você consegue uma qualidade termoacústica boa, realmente você consegue. Tá? Aqui entra uma questão, tá? Mas eu tenho um sistema ruim e daí eu coloco um isolante térmico e ele fica bom. Um isolante termoacústico ele fica bom. O que impede de colocar um isolante termoacústico em uma obra de alvenaria? Nada. Não tem nada que impede. Só geralmente não precisa, ok? É tipo você falar, quando eu ando de moto, eu coloco capacete, então eu tenho mais segurança. Só que entra a questão, o que impede você andar de carro e colocar um capacete? Nada, só geralmente não é necessário. Piloto de Fórmula 1 usa. Mas geralmente quem vai andar de carro usualmente não coloca capacete, não é porque é mais seguro sem capacete. Não é porque é proibido andar de carro sem capacete, com capacete. É porque geralmente não precisa, tipo, é um seguro excessivo. Pois é, mas na moto não é excessivo, porque a sua testa é o para-choque. Então a questão é, nada impede você construir uma casa de alvenaria e ainda assim colocar uma lã de rocha, vedar ela como toda, revestir depois. Perfeitamente possível, garante uma qualidade muito boa na obra. Só que geralmente não é necessário. Nem todo lã, ou nem todo isolante, né? Nem todo isolante tem o mesmo nível de qualidade e durabilidade. A solução padrão é a lã de rocha, atende muito bem, né? Mas muitas vezes se busca opções mais econômicas, como lã de vidro, e eu já vi gente trabalhar até com EPS, que é uma maluquice completa, mas ok, né? Que vai garantir menor qualidade em troca de uma redução de 1 a 2% do valor final da obra. O outro erro gigante é usar metálica leve e instalar isolamento entre os montantes. Então, em madeira leve, você tem montantes cada 405, 610 milímetros
e aí é colocado a lã entre um montante e outro. Funciona muito bem, tranquilo. Em metálica leve, isso é uma maluquice, porque o montante é metálico e aço é um condutor térmico. O que é um condutor? O contrário de um isolante. Ok? Então o fluxo de calor vai continuar existindo ali, perdeu a capacidade isolante nesse caso. Tem que trabalhar com sistema especial, com a lã por fora, alguns outros por fora, ou alguma maneira de impedir aquele fluxo de calor. Tá? Então tem como? Tem, mas é um custo a mais e tem que ter uma mão de obra com cuidado, controle de qualidade e que não vai escolher a opção mais fácil e barata. Próximo, você quer fazer faxina jogando água de balde. OSB e madeira absorvem água e incham, reduzindo drasticamente a vida útil da estrutura. Panos úmidos são aceitáveis, então você pega um pano, molha para limpar, ok, não vai ser um problema, mas com controle. Agora, você vai dizer, tá, mas eu compro painéis especiais com resistência à água. Beleza, você pode comprar. Né? Não vai ser um painel de gesso, não vai ser um painel fino de USB, né? Mas o custo tende a aumentar consideravelmente. Próximo, cuidado com pestes. Ratos, cupins, formigas e outras pestes podem encontrar frestas na parede e morar dentro dela, igual o Jerry do Tom e Jerry, que é aquela questão, você assistiu o desenho do Tom e Jerry quando era criança, você se perguntava como é que um rato mora dentro de uma parede? Porque como é que ele vai morar dentro de uma parede de tijolo? Não tem como. Pois é, mas uma parede de madeira leve, metálica leve, é perfeitamente possível por qualquer fresta que foi deixada. Qualquer buraco ali foi deixado, ou até um buraco que o rato pode comer. Isso é evitado com controle pesado de vedações e manutenção rápida de qualquer falha, mas é manutenção a mais. Próximo, motivo 9, você não contratou mão de obra especializada. Mão de obra para alvenaria no Brasil é abundante. Qualquer cidade do Brasil você encontra pedreiro que sabe construir com alvenaria e concreto. É o padrão. Agora, carpinteiro é bem menos do que tem, é bem menos no Brasil. Então, apesar de que muitas vezes no Brasil a mão de obra é de baixa qualidade, isso a gente não pode negar, tem muito pedreiro ruim por aí, né? A vantagem é que geralmente eles não terminam a obra, eles fogem com a entrada antes, mas a questão é, com um bom engenheiro executando e fiscalizando, é possível entregar uma obra de alvenaria e concreto, de qualidade, sem dificuldade. Isso é possível em qualquer cidade do Brasil praticamente, se tiver um bom controle executivo, né, tiver monitoramento, não deixar pegar atalho durante a construção, perfeitamente possível. Mas a mão de obra para madeira e metálica leve é escassa e por ser um sistema complexo com muitos detalhes, é fácil um aventureiro criar problemas caros de consertar. Ok? Então você pega uma mão de obra de alguém que diz que é especialista e nem sempre é, e você pode estar pegando um problema gigante para cuidar a longo prazo. Ok? Então, próxima questão. Motivo 10, você escolher esquadria e telhado de quinta categoria. Que é aquela questão, o isolamento não pode ser na parede. Massa termal, eu posso ter massa termal só na parede, ela vai absorver o calor do dia, vai irradiar ele durante a noite, tranquilo. Vai esfriar durante a noite e vai absorver o calor do dia, tranquilo. Funciona muito bem massa termal. Só que isolamento tem que ser isolamento de todo o perímetro, né? todo o contorno da obra. Se você escolhe uma esquadria muito barata, que não vai ter frestas boas, um vidro simples, fino, outras coisas, um telhado simples, um telhado com cumeira ali, com frestas ou qualquer outro detalhe, pode sacrificar todo o isolamento por causa de uma escolha mal feita. Então, acaba sendo um problema igualmente aqui. Próximo motivo 11, fogo. Apesar de peças brutas de madeira resistirem fogo por horas, e realmente acontece, você vai ver imagens muitas vezes, até obras antigas, onde a estrutura metálica derreteu completamente, mas tinha uma viga bruta de madeira que ficou de pé mesmo de 2, 4, 6 horas de fogo. Tá? A questão é que, com o tempo, a madeira vai, conforme o fogo vai queimando, ela vai perdendo o perímetro. Okay? Então, você pega uma tora que tinha 25 centímetros de diâmetro, deixa uma hora de fogo, ela vai ter a casca dela, né, o perímetro dela queimado, mas o núcleo está uns 20 centímetros então inteiros. Deixa mais tempo no fogo, 18, 16, 14, entendeu? Então, conforme vai ficando mais tempo no fogo, vai perdendo espessura.
Se eu tenho uma peça que tinha 30 de largura e ela ficou com 26, ok, eu perdi um pouco da resistência, mas eu ainda tenho quase tudo lá. Se eu tinha vigotas de 4 centímetros e eu perco 3, a obra cai. Aí eu perco 2, a obra cai, porque eu perdeu metade da espessura. Pois é, quanto mais fino, pior. E quando eu falo de aço, é um condutor térmico. O fogo começa, ele puxa o calor do fogo. O fogo nem precisa encostar nele, ele absorve o calor do fogo. Ok? Então, aço se durar 15 minutos contra o fogo é muito, né? Tipo, tem que chamar o livro dos recordes, né? A primeira estrutura metálica que vai atingir 15 minutos aguentando contra o fogo. Tá? E é possível também utilizar placas resistentes ao fogo. Só que você já tinha decidido gastar mais colocando aquela placa resistente à água. Deve você colocar uma placa resistente ao fogo, daí desistiu da placa resistente à água. Como é que faz? Pois é. Né? Então, tem placas especiais para uma coisa, para outra coisa, mas não tem uma placa especial para todas as coisas ao mesmo tempo. Então, trabalhar com uma placa resistente ao fogo garante uma capacidade de resistência ao fogo, mas o custo tende a aumentar consideravelmente o total da obra. E esse problema é crítico em obras multiresidenciais que precisam atender TRF considerável. Uma casa, um sobrado, ok, mas você começa a colocar sobrado geminado, você começa a colocar predinho, coisa do tipo, e você já começa a ter que atender TRF que você não consegue atender com estrutura metálica, estrutura de madeira leve comum. Próximo, você quer qualidade termoacústica muito alta. Tá? É possível uma boa qualidade termoacústica com metálica leve, com madeira leve. Só que não é da madeira leve da metálica leve. É de o material isolante. Ok? É igual você falar. Eu conheço uma família que a mulher é dona de casa e eles ganham muito bem. Peraí. Ok, mas eles ganham muito bem porque ela é dona de casa ou porque o marido é um empresário? Tá? Tipo, é a mesma coisa aqui. Nossa, a madeira leve, ela tem uma qualidade termoacústica muito boa. É por causa do isolante, não é por causa da madeira leve. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Então, esses sistemas, por mais que tenham uma boa termoacústica, por causa de outra coisa que não tem nada a ver com eles, ainda não atinge o mesmo nível de vedação que a gente teria com uma parede espessa, com grande massa termal e múltiplas camadas. Claro, contra o tijolo baiano mais barato da região, colocando a esquadria mais vagabunda da cidade, com o telhado mais podre, embutido ainda, aí é bem fácil uma madeira leve, uma metálica leve com isolamento vencer. Agora, compare isso aí com um ICF, complicado. Pois é, tá? ICF também é mais caro, já tem aula abordando também nessa mesma série o ICF, mas é uma opção superior nesses quesitos, ok? E por questão final, madeira leve e metálica leve são sistemas especiais desenvolvidos para mão de obra e demanda diferentes do mercado brasileiro. É possível utilizá-los aqui e entregar casas de qualidade similar, mas isso exige mão de obra especializada e adequar a clientela das diferenças do sistema. Caso contrário, vai custar caro para entregar qualidade inferior, desculpe. Um engenheiro que busca entregar qualidade deve saber todas as ferramentas disponíveis. Metálica leve, madeira leve é uma ferramenta, mas não é todas. Tá? E quando cada uma funciona, que também não é sempre, não tem nenhuma ferramenta que é sempre. Para entender isso na prática, eu recomendo meu curso Projetos na Prática, onde inclusive eu abordo como dimensionar metálica leve, madeira leve. Tem aulas, tem um módulo específico sobre isso na parte de sistemas mistos, tem uma parte específica sobre isso. Então a questão é, eu abordo, se eu abordo, quer dizer que eu recomendo? Não, porque meu objetivo é abordar todos, mas a questão é, lá eu ensino como conceber estruturas em todos os sistemas construtivos, demonstrando projetos do início ao fim, com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamentos de diferentes sistemas. E quando você faz comparativo como um todo, aí entra a questão. Até pode trabalhar com metálica leve e madeira leve com esse comparativo numérico, mas muitas vezes faz um cliente mudar de ideia. Ok? E também abordo modelagem e detalhamento de diferentes sistemas. E se você não é engenheiro, mas vai construir, eu trabalho com projetos estruturais e revisando projetos a todo o Brasil, além de poder indicar engenheiros da sua região. Então a questão é, eu já dimensionei estruturas metálica leve e madeira leve? Sim, já dimensionei, porque o cliente exigiu. Eu conversei com ele antes, demonstrei outras opções também, mas ele tinha uma mão de obra especializada, ok? Ele entendia as desvantagens e contornou as desvantagens, ok? Era uma questão diferente, para ele funcionava esse sistema, mas não é
por isso que vai funcionar para todo mundo, por isso que estou fazendo essas aulas. Tá? Todos os meus livros, cursos e contato por orçamento estão no site aqui embaixo, com o link que eu também deixo na descrição do YouTube, deixo aqui no Substack e deixo lá na bio do Instagram também. Tá? Então, obrigado por ler até o final. Lá no Substack tem o botão de se inscrever-se. No YouTube também, por favor, se inscreva. Tá? E compartilhe aí com quem teme falar Steel Framer sem nem saber verbo to be, beleza? Então, por enquanto, será isso.